Oi, eu me chamo Michelle, morei quase 3 anos em Berlim e agora em junho de 2024 eu me mudei pra Amsterdã com o meu namorado e os nossos 2 gatos. A vida ainda tá corrida, tem muita organização pra fazer, mas eu sei que tem muita coisa gerando curiosidade em quem me assiste por aqui. E hoje eu resolvi trazer o Lucas em frente às câmeras pra gente conversar sobre a nossa mudança pra Holanda. É um assunto, é um vídeo que eu sei que vocês estavam esperando há muito tempo, então aqui estamos. Você tá ansioso? Como você tá se sentindo? Tô me sentindo bem. Eu acho que eu tenho, desde os trabalhos das escolas, nas escolas que eu estudei, acho que eu que carregava a responsabilidade pra apresentar. Era um jornalista, né? Tô tranquilo. Estou feliz também pra compartilhar esse momento. E a Michelle do futuro vem agradecer ao Cambly por patrocinar esse vídeo. Eu já preciso adiantar para você que um dos motivos que nos fez escolher Amsterdã é a maior facilidade em usar o idioma no dia a dia. 95% da população aqui fala o inglês, é claro, além do holandês, e isso está facilitando muito a nossa vida. Eu tô realmente colocando meu inglês para jogo. E tu tá preparada para falar o inglês em voz alta, com as pessoas por aí, usar no dia a dia, numa viagem no intercâmbio, para morar no exterior? Se tu pensou demais para responder ou simplesmente não tem certeza sobre isso, a novidade do Cambly vai te ajudar a entender o seu nível de inglês e assim também entender aonde você pode melhorar. O teste de speaking do Cambly é perfeito para quem quer começar ou retomar os estudos de inglês e não sabe o que fazer. É um teste oral totalmente gratuito. Nele, o usuário responde algumas perguntas e recebe um diagnóstico exclusivo sobre o seu nível de inglês. O teste é todo baseado na fala. A ferramenta ouve as respostas, informa pontos fortes, pontos a desenvolver e oferece um feedback personalizado. Eu acabei de acabar o meu teste de speaking do Cambly, demorou assim uns 5 minutinhos, foi super rápido e eu fiquei nervosa para saber qual que seria o resultado, mas eu fiquei muito feliz. Eu achei que foi bem gostoso de entender e de falar e a ferramenta conseguiu entender o que eu tava falando, deu uns feedbacks muito bacanas em relação à coerência, ao meu vocabulário e até alguns insights legais para eu pensar daqui pra frente, que eu sinto que estudar inglês nunca é uma coisa que eu vou parar de fazer, sabe? Eu vou estar sempre aprendendo alguma coisa nova, mesmo falando inglês todos os dias, morando aqui agora, eu sinto que todo dia eu aprendo alguma coisa nova, então se você quiser também entender o seu nível de inglês, o link tá aqui na descrição, ou você pode usar também esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela para fazer o seu teste de speaking do Cambly de forma completamente gratuita. E também, além disso, não deixa de conferir os planos anuais de Cambly que começam a ir a partir de R$ 69,00 mensais. É muito bom, um preço muito legal para você continuar praticando inglês, aprendendo inglês do zero, aumentar o teu vocabulário. Eu tô precisando aí aumentar um pouco do meu vocabulário, já entendi isso daqui com esse teste de speaking. E é isso, vamos voltar pro vídeo. Acho que a gente precisa começar do começo. A gente gostava de Berlim? O que era Berlim para nós? Berlim foi a nossa primeira casa. Eu acho que Berlim trouxe muitos momentos bons na nossa vida, inclusive conheci onde a gente se conheceu. Onde a gente se conheceu lá. Acredito que Berlim foi uma casa para nós nesses 3 anos e onde a gente não tinha muitos pontos negativos. Gostávamos muito dos nossos círculos de amizade, das nossas rotinas. Como foi meu primeiro país morando de verdade, consegui ter uma noção maior de como é essa vivência de morar fora. De imigrante, né? Da vida de imigrante, de ter que resolver burocracias. Mas foi desafiador pra caramba no começo, mas eu acho que acabou que com o passar do tempo se tornou um lugar confortável, porque a gente meio que já, mesmo passando muito perrengue de burocracia, de alemão e tal, a gente sabia como funcionava e já meio que se tinha transformado em algo confortável mesmo, assim, né? Sim, eu tinha alguns checklists de algumas coisas que eu gostaria de fazer morando sozinho, né? Então, meu primeiro apartamento foi um estúdio, foi um apartamento muito pequeno e a internet era bem ruim. Eu acho que é padrão de Berlim você ter uma internet que ela é extremamente lerda. Então, eu já tinha em mente que meu próximo apartamento eu teria que ter uma internet minimamente boa. E aí, ao longo dos tempos, eu fui ticando essas coisas. Eu quero ir morar sozinho, então eu vou para um apartamento maior, com uma internet melhor. Eu quero montar os móveis do meu apartamento, eu quero escolher quais são os móveis que eu quero ter. E esse foi teu objetivo lá, né? Isso. No meu primeiro ano lá eu consegui ir
ali fazendo isso tudo. Fazendo isso e é uma aos coisa poucos. que a gente fala que de repente no Brasil teria demorado muito mais tempo. Então, Com certeza. pra mim também, meu objetivo em Berlim era fazer um mestrado. E aí, eu já falei isso em outros vídeos, parece que a partir do momento que esse objetivo foi concluído, meio que, tá, e agora, sabe? Tipo, aí que tá, a gente, tipo, gostava de muitas coisas, mas a gente chegou nesse momento em que a gente não sabia mais, como imigrante mesmo, de o que tá nos deixando aqui? Tipo, eu tô presa em alguma coisa? Não tô? E se eu não tô, será que não seria mais legal também testar outros lugares? E aí uma pergunta que surgiu bastante, que vocês mandaram nos comentários, foi de quem surgiu a ideia da Holanda? A ideia da Holanda foi alguma coisa que eu já estava meio que construindo com base em algumas pesquisas. Eu acho que quando você vai morar para fora do país, né, seja você saindo do Brasil, indo para um outro país, ou se você já está morando fora e quer se mudar para um outro país, são etapas na sua vida que você tem que considerar. O que você está buscando? Como que está o seu momento de vida? Se você faz uma escolha, uma decisão dessa conscientemente, creio que seja para ir para alguma coisa para melhor, né? Eu comecei a fazer algumas pesquisas e em relação à oportunidade de trabalho, salário e carreira, e a Holanda foi a que mais me agradou. E o legal também aqui no Globally Locals, o merchandising, com base nos meus filtros, nos meus gostos, Amsterdã deu como uma cidade... deu como uma cidade que a gente iria gostar muito por questões de ser expatriado, trabalho também com tecnologia. E começou a fazer sentido, né? Começou a fazer sentido. Eu comecei a me aplicar, mas eu não estava no rush. Eu não estava me aplicando com pressa, eu não queria sair da Alemanha de nenhum jeito, tipo, a gente às tava pressas. meio que assim, tá bom aqui, tá confortável, sim, mas a gente pode buscar coisas legais, assim, nós dois não tínhamos nada que nos prendia, então, vou começar aqui a aplicar pra umas vagas, vai que, se for pra ser, vai ser. O Lu tava meio que nessa vibe. Quando a Mi veio morar comigo no final de janeiro, a gente meio que conversou no tipo, meu contrato do meu apartamento ia até fim de junho. Então nós tínhamos uns 4, 5 meses para poder trocar de apartamento. Como vocês sabem, né, um apartamento, acho que a Mi mostrou, acho que para 2 pessoas dá para viver bem, só que a partir do momento que você quer receber visitas ou ter alguma companhia, o apartamento ele é muito limitado. Também iria acontecer o reajuste no preço do aluguel. Na Alemanha, a maioria dos contratos de aluguéis, eles são por 2 anos e eles são corrigidos de acordo com a inflação. A inflação da Alemanha, nesses últimos 2 anos, quando eu me mudei para lá, ela disparou. O que eu estava pagando aproximadamente 1.170 euros por mês num apartamento de um dormitório com uma quarto, sala, cozinha. E o mesmo apartamento ele vai passar a custar 1.500 euros. Ainda ele é um preço que compensa, porque tem muita gente pagando 1.500 euros num apartamento bem menor. Eu tô num momento de carreira onde eu quero crescer e eu vejo que as oportunidades que me surgiram na Alemanha, elas não são tão interessantes. Em termos de trabalho, elas são interessantes. Só que em termos de carreira, você trava muito na burocracia que é do país. E as pessoas de gerência, de C-levels, diretoria, eles ainda têm uma mente alemã. Eles são muito quadrados para muitas coisas. Então, quando você quer trazer novidades ou inovações, você entra num ponto, numa barreira ali muito complicada, que é você lidar com essas pessoas que elas cresceram de uma forma totalmente diferente de você, que elas têm um pensamento diferente de você e que para tudo que você quer fazer de novo, você tem que justificar muito bem, tentar convencer, e é muito cansativo, é muito exaustivo. E era a minha segunda empresa na Alemanha, então eu meio que assumi que a maioria das empresas elas seriam assim. Então eu comecei a me aplicar para a Europa. Não foi pra Holanda, comecei a me aplicar pra Europa. Apareceu até em Oslo, né? Isso, eu recebi convite de oportunidade. Eu recebi convite de entrevistas pra uma empresa de Oslo, e aí quando a gente conversou, eu falei, será que eu me aplico? Melhor não. Tá muito longe, muito frio, acho que... Muito frio. Não. Custo de vida bem mais alto. Bem mais alto. Putz, pra você sair jantar em Oslo, a gente gastava... 90 euros fácil, nada assim, né? Tipo, uma pessoa gastaria isso. Então, absurdamente caro. E até que eu descobri algumas oportunidades, algumas vagas para cá na Holanda. O hub tecnológico aqui de Amsterdã ela não é gigantesco comparado a Berlim, porque Berlim tem muita vaga, Amsterdã não tem tanto. Aqui tem muita vaga para pessoas que são de data scientists, são data analytics. Não tem muita gente para engineering como eu, que é tanto software engineering, que seria para desenvolvimento de back-end ou de front-end. Eram
eram mais limitadas. Tem vagas desse tipo, mas num número muito menor do que desses outros fields. E eu fui me aplicando para algumas empresas. Uma eu me apliquei, eu achei o salário ridiculamente baixo. A segunda eu me apliquei, achei o salário interessante, mas a oportunidade em si não era tão legal. E aí meio que eu já tava assim, essa é a última que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não tô precisando. Se a mudança rolar, ela vai ser uma coisa bem legal pra nós dois. E assim, eu vou ter tempo suficiente pra conversar com a Mi se eu receber uma proposta. Então vamos ver. Aí eu me apliquei pra essa empresa. A empresa foi muito legal, processo seletivo. As pessoas com quem eu conversei estavam totalmente num nível acima das pessoas que eu costumava trabalhar no Brasil e até na Alemanha, porque eu trabalhei na Alemanha. E aí surgiu a job offer. E aí quando o momento chegou do job offer, com o salário, eu conversei bastante com a Mi a respeito. E eu falei, faz sentido pra você? Em paralelo a isso, também não tinha nada mais me prendendo lá e a gente já tava morando juntos e meio que nossos planos já eram mais, tipo, como um casal pra construir coisas, né, juntos. Então a gente conversou bastante, né? Isso, nós conversamos bastante, não foi uma decisão que eu tomei, eu quis e sempre conversei muito com a Mi sobre isso, porque diz muito mais sobre o bem-estar dela do que o meu. Nossa. É o nosso, mas eu prefiro priorizar o bem-estar dela, até porque eu não saio muito de casa, sou um cara caseiro e tal, então ela gosta de passear, ela gosta de sair, ela tem esse espírito bem mais do que eu, então nós conversamos bastante para poder entrar num consenso e achar um balanço nas coisas que fariam sentido para nós. A sorte foi que isso foi fevereiro, mais ou menos. Final de fevereiro. Meio de fevereiro. Acho que 15 de fevereiro tu deu aceite. Inclusive eu gravei esse clipe, eu vou botar agora. Hoje é 15 de fevereiro e a gente aceitou a proposta do emprego do Lucas para nos mudarmos para Holanda. Então isso quer dizer que agora ele começa o processo dele de aviso prévio, sabe? De quando você tem que, tipo, avisar o empregador da Alemanha que você vai sair, aí você pode até fazer 3 meses de aviso prévio. No Brasil são 30 dias, né, eu acho. Aqui ele ainda vai conversar, ver quanto tempo ele vai ter que continuar trabalhando antes mesmo de ficar, tipo, disponível para ir pra Holanda. Então agora a gente começa a colocar esse plano em prática. Tô com uma borboleta no estômago, mas, como eu sempre falo, mudanças sempre me levaram a lugares melhores. Nós passamos um final de semana inteiro estudando, montando uma planilha financeira de como seriam os gastos, como que a gente construiria um futuro aqui por um tempo. E fez muito sentido. E quando eu comecei a entrar a fundo nas pesquisas sobre a Holanda em relação à Alemanha, eu parei e cheguei na seguinte conclusão: a Holanda é uma Alemanha melhorada em muitos aspectos. E chega até a ser um pouco polêmica essa afirmação, porque se você conversar com o holandês vai dar risada. Se você falar isso para um alemão, o alemão vai ficar extremamente puto. Mas eu acho que o que diz respeito ao tipo assim, a nós como imigrantes... Como imigrantes, tem sentido. Faz muito sentido. Faz muito Talvez sentido. não para alguém que tenha, sei lá, uma cidadania europeia ou que tenha algum outro cenário, né, morando aqui. Sim. Mas pra gente, pro que a gente precisava, que era, por exemplo, um visto de trabalho, é o que faz muito sentido. Sim, total. Primeiro ponto é idioma. Na Alemanha a gente tem uma barreira de idioma muito grande. Eu acho que se você tentar não sobreviver, né, sem saber o alemão, é sobreviver. Você não vai viver, você vai sobreviver. E você vai estar sempre na tua cabeça do tipo assim, puta, um dia eu preciso aprender isso, sabe? Exato. No seu subconsciente, lá no fundo, ele vai ficar alguma coisa falando pra ti que você precisa aprender alemão, de fato. Porque você vai estar toda hora, tipo assim, com medo de chegar num ambiente... restaurante, o mesmo ambiente mercado. burocrático. Ou uma velhinha vem do seu lado querendo ser super simpática, você fica tipo... Não entendo nada. Não sei o que você tá falando, eu queria ser simpática também. Então isso acontece. Isso acontece demais. E isso foi um dos motivos que a gente considerou na hora de sair. A Alemanha, ela faz de tudo para que você queira falar alemão. Vai em um órgão público, vai resolver uma burocracia pequena que seja. Você precisa saber falar alemão. Seja numa chamada de telefone para poder resolver alguma bronca, seja numa carta que você tem que mandar, que isso eu fico extremamente estressado de saber que eu tenho que mandar cartas, escrever cartas para resolver assuntos em alemão. Então, sim, você precisa saber alemão. Aqui a gente fala muito o inglês.
E não só a gente, mas todo mundo. Todo mundo fala inglês. E isso é um tópico que eu vou voltar lá na frente sobre o idioma. Outro tópico muito importante é o 30% Ruling. O 30% Ruling ele é um benefício fiscal que o governo holandês ele dá para imigrantes que moram num raio acima de 150, maior, né, de 150 quilômetros de Amsterdã. Isso. Então, se você mora na fronteira ali da Alemanha, então tu tem que ter muito cuidado onde você mora, que talvez você não seja apto a esse benefício. Imagina que o seu salário ele é 100 mil por ano. Desses 100 mil por ano, 30%, ou seja, 30 mil você recebe de volta como benefício fiscal, com isenção de impostos. É um valor bem legal, bem atrativo, porque não tem isso na Alemanha. Na Alemanha, se você é solteiro, você paga 42% de impostos. E ainda se você declara que você tem religião, você ainda paga uma taxa de mais 7% de igreja. E aí vai para os 49%. Uma das coisas que eu sempre falava aqui são os 1000 impostos que tem na Alemanha. Exato, existe muito imposto. Aqui tem uma certa quantia a mais de impostos, mas nada muito... Acho que o 30% ajuda. O 30% ajuda. E lembrando que a partir de uma faixa X de salário, você paga o teto, né, do imposto de renda, que ele é 49%. Vir para a Holanda sem o 30% ruling para pagar 49% de imposto não faria sentido. Então, para nós, fez sentido por conta disso. E o 30% ruling, ele se aplica para questões específicas também. Exato. É bom dar uma olhada. Inclusive, o site do governo é maravilhoso para pesquisar essas coisas, mas tem que ter algumas regrinhas. Além de morar a mais de 150 km de Amsterdã, tem também que ganhar pelo menos X por ano. Para ser 30% ruling, você tem que ter um salário acima de 46 mil ou 50 mil por ano. Estudantes de mestrado, doutorado, eu acho que eles também existem, eu acho que professores também de universidades, eles também são, eles são inclusos, né, dentro desse benefício fiscal. Eu só não sei ao longo quanto tempo esses alunos e estudantes, professores, eles ganham de benefício, mas empregados como eu, são 5 anos de benefício fiscal. Recentemente, o governo holandês, ele foi para a extrema direita e ele mudou um pouco as regras. Agora, o 30% ruling, ele é gradual, ou seja, a cada 20 meses ele troca. Então, nos 20 primeiros meses são 30%, nos 20 meses do segundo, né, ou seja, da segunda parte, né, ele faz 20% de imposto e nos últimos 20 meses são 10% de imposto. Mas tá tendo um furdúncio sobre isso, porque fazer esses 30, 20, 10, ele gera mais gastos do que pagar 30% por 5 anos, porque essa era a regra antiga. Então, possivelmente, ainda esse ano, eles voltem os 30% durante os 5 anos. Agora, o que resta saber é se a gente que vai entrar na cota 30, 20, 10 passa a ser 30 por 5 anos. Então, existe ainda algumas perguntas para serem respondidas. Nós entramos dentro dessa vantagem, então fez muito sentido. Fez sentido. Além disso também, o salário do Lu aumentou aqui. Além do 30% ruling, ficou maior do que o da Alemanha. Então, a gente fez muitas contas. E mesmo se diminuísse gradualmente, conforme o tempo que ele vai ficando aqui, salário fosse tendo reajustes, faria mais sentido também financeiramente estar aqui do que continuar na Alemanha. Do que continuar na Alemanha. Num período de 5 anos, os ganhos aqui serão bem maiores. Serão maiores, né? E assim, Amsterdã, Holanda, né? A gente tem até um site que consegue comparar o custo de vida dos dois lugares. Não era como se a gente estivesse saindo de Berlim para uma Londres da vida ou para uma Nova York da vida, né? A gente sentiu coisas que aqui são mais baratas do que na Alemanha e coisas vice-versa. E acaba que não é esse absurdo, assim, sabe? Tipo, que o fato que o Lu também ganha mais dinheiro, também pode gastar um pouquinho mais, mas que continua fazendo sentido. Não é uma coisa que, putz, ficou muito pesado, assim, né? Então isso também faz toda a diferença. Essa é uma vantagem, porque são bem parecidos, inclusive. Os gastos daqui são bem parecidos com o de Berlim. A única coisa que não é parecida é o transporte. Só. Acho que daqui uns 2 meses, quando já tiver com tudo certinho, eu posso fazer um vídeo sobre custo de vida. Sim, com certeza. Não esquece então de se inscrever! E
Lucas vai falar mais no canal dele, se vocês ainda não sabem, o Lucas criou um canal no YouTube e ele vai fazer um vídeo falando um pouco mais sobre o mercado de trabalho, de tecnologia, desenvolvedor, por que ele saiu da Alemanha pra cá, nesse sentido, assim. Então, se você quiser saber, se inscreva no canal do Lu, tá aqui na descrição, que em breve esse vídeo sai. Sim, eu tô muita coisa pra fazer. Aos poucos eu vou soltando os vídeos. Já falando, é muita coisa pra absorver. É muita coisa, são muitas coisas. E mais alguns pontinhos também que eu acho que a gente levou bastante em consideração, além de salário, além de 30%, etc, e o idioma, foram coisas tipo, aqui a gente vai poder dirigir. Sim, um dos benefícios que o 30% Ruling te dá é você pode ter a sua habilitação do Brasil revalidada aqui, com o mesmo tempo de duração, inclusive, por uma taxa de 80 euros. Então, eu achei bem cômoda essa taxa, porque em Berlim, né, na Alemanha, eles iriam te exigir para fazer uma habilitação nova. Então, não era 2.000 euros. 2.000 euros no mínimo. Não necessariamente você teria que passar pelo exame. Eu acho que sim. Acho você que teria sim, que passar por estudar, tudo. fazer tudo de novo e é tipo 2.000 euros para emitir uma. Exatamente. Uma CNH lá. É o processo inteiro de novo e 2.000 euros. Aqui é basicamente preencher um papel, assinar e pagar a taxa de 80 euros e pronto. Acabou. Aí isso é muito bom, porque a gente pode alugar carro com mais facilidade, dirigir com mais facilidade e também comprar, caso um dia a gente entenda que faça sentido, né? Inclusive, o meu tipo de visto, que será um outro assunto para um outro vídeo, permite com que a Michelle ela também tenha direito a essa habilitação. Então, nós dois poderemos dirigir carro e trator, por incrível que pareça. A habilitação daqui te dá no campo direito de tulipas com trator, assim. E uma última coisa que eu acho, a gente poderia continuar aqui falando de pequenos momentos do dia a dia, tipo o fato de que aqui, não sei, eu sinto que a vida é muito mais lenta. Tu também sente isso? Eu não sei se é porque a cidade é menor. Eu acho que a cidade menor ela contribui para que a gente consiga fazer as coisas com calma. Com calma. Eu sinto que já no transporte público, a cultura da bicicleta também a cultura da bicicleta é muito legal. O transporte público eu achei mais limpo. Sim, a cidade em si é bem mais limpa. Menos pessoas malucas nos transportes. A cidade é menos pichada, menos suja, menos... Acho que bituca de cigarro, sujeira de cigarro, você vai achar na Europa toda. Né? Acho que Amsterdã é zoada ali na Red Light, que é onde tem muito turista, é onde a galera fica bêbada e tal. Mas eu acho que o fato da gente também agora tá podendo estar num apartamento que é, por exemplo, perto de um lago, perto de parque. Pra mim isso mudou bastante, assim, a minha e a nossa, né? A nossa qualidade de vida. Experiência, isso, morando. Imagina, vamos contar pra eles como que é a questão do atendimento também, como que o atendimento aqui, a hospitalidade, assim, das pessoas é muito boa. Seja em restaurante, em mercado, a galera falar, tipo, have a good day, é uma coisa que a gente fala, como assim? Sabe o que é legal? É você ser atendido, ser bem atendido, e você não ficar com medo de você fazer perguntas. Na Alemanha, você faz uma pergunta, eles te respondem, e é isso. Tipo, se você pergunta A, eles te respondem A. Se você pergunta B, eles te respondem B. Agora, aqui, quando eu tive que resolver a questão dos pisos, eu perguntei A, o cara, ele me explicou tudo. Ele respondeu A e explicou tudo. O que eu precisava saber. E mesmo eu não sabia que eu teria que comprar ou ter certas coisas. O cara, ele me falou tudo que eu iria precisar para poder instalar os pisos. E eu tive essa oportunidade de comprar tudo, de entender o que eu estava fazendo, o que eu estava comprando, e não comprando no achismo, eu estava comprando na certeza que eu poderia usar. E isso para mim foi logo o clique que falei, tipo, que eu pensei, falei, cara, eu estou sendo tratado como humano. Porque na Alemanha, seja no mínimo atendimento de uma loja até um órgão público, que é uma coisa importante para você resolver um assunto, as pessoas elas estão de cara fechada ou elas são muito limitadas a abrir exceções para uma resposta mais detalhada, para uma explicação mais detalhada. Se você não sabe o que você deveria estar perguntando, a pessoa não vai te falar. Então, tipo, se o Lu chegasse na loja na Alemanha para comprar um piso e falasse, onde que fica os pisos? O cara ia falar, ali. Lá. E aí é só, aqui o cara fala, ali, mas você tem que comprar o rodapé também, tem que comprar a manta, tem que comprar não sei o que. Lá o Lu ia comprar o piso, ia trazer e ia ficar, e aí? Tipo, sabe? Você tem que saber as perguntas que você quer fazer. Exato. E em alemão, tá? E não em inglês. Não em inglês. E aí é muito mais
difícil, assim, muito É mais difícil. complicado. Se você não sabe o idioma, é mais difícil e ponto. Vira um momento que, putz, você se cansa do difícil. Cansa. Você se desafia todos os dias e... Não fica confortável, assim, nesse sentido. Mas uma última coisa que eu queria falar é que aqui também é mais fácil de comprar casa, comprar um imóvel. Sim. Tem algumas regras que facilitam bastante. A gente, inclusive, tem conhecidos que estão aqui há 2, 3 anos e já compraram. Então, isso também é uma coisa que a gente pensa futuramente. Por que não? Né? Não é uma certeza, mas é uma coisa que também pesou muito na nossa decisão de vir pra cá. Sim, na Alemanha tem uma taxa que eu acho extremamente estúpida, não desmerecendo o trabalho do corretor de imóveis, mas o corretor de imóveis ele tem direito a 17% do valor total da casa. Eu acho que é isso. Tem muitas coisas ainda Tem muitas coisas. É que a gente já tá falando sobre isso e vivendo isso e chegando a essas conclusões há muito tempo. Então, a gente tentou resumir e trazer pra vocês aqui muito o porquê que a gente escolheu a Holanda, não desmerecendo a Alemanha. De jeito Acho nenhum. que ela foi uma mãezona pra gente, principalmente no nosso começo de vida como imigrante, mas como a gente disse, parou de fazer sentido e eu acho que é importante você se manter em movimento, independente do que você tá fazendo na sua vida. Tipo, se para de fazer sentido, não é porque você escolheu isso uma vez que você precisa continuar nessa mesma escolha pra sempre. E aí a gente juntos, em outra etapa da nossa vida, com o nosso relacionamento, a gente pensou, faz sentido, vamos lá ver qual é. E também não quer dizer que a gente vai ficar aqui pra sempre, a gente não sabe, né? A gente não sabe. E a Alemanha, ela quando você para de pensar que você quer deixar de ser imigrante, aí você começa a entender alguns problemas que acontecem lá. Isso. Ou quando você não segue as regras do que o país quer pra você como imigrante, né? Tipo, você forma uma família, daí você ganha uma educação de graça. Enfim, isso tudo é muito legal. Tem muita assistência e tal. Mas você tem que aprender alemão, tem que formar uma família, tem que ter filhos, tem que não sei o que, pra você continuar, tipo assim, ganhando as bonificações do governo. Se não, tipo, qualquer outra família, sei lá, que seja diferente, aí já não faz mais tanto sentido, né? Não. E mesmo se eu quisesse um visto de freelancer, era absurdamente ridículo. Sim. Era tipo assim, você com visto de freelancer tinha que pagar 600 euros por mês de seguro saúde. Sendo que um freelancer num mês ganha 600, no outro ganha 2.000, no outro ganha 1.000 e pouco. Como é que você vai se comprometer em pagar 600 euros todo mês? Tipo, então, até pro meu lado também era meio complicado, né? Então... É isso. É isso. Acho que a mudança já está feita. Já está feita, estamos felizes. Estamos felizes, com certeza. E se você ainda não viu os outros vídeos, a gente fez vídeo sobre mudança, a gente fez vídeo sobre o começo. Inclusive, semana que vem vai sair vídeo sobre o update do apartamento, que tá ficando bem legal. Nossa, estamos quase terminando a primeira versão do apartamento. Chuchuzinho. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente pode mais pra frente fazer vídeos comparando a Alemanha mais com a Holanda do que a gente tá vivendo aqui. Faz 15 dias que a gente chegou, então essas foram um pouco das nossas primeiras impressões e também o que nos trouxe até aqui. Estamos bem felizes. Eu acho que vai ser uma etapa bem legal das nossas vidas, profissionalmente falando, pessoalmente falando. O tempo, infelizmente, ele deixa a desejar. Já choveu e deu sol aqui, vocês devem ter percebido que mudou a iluminação várias vezes. Tá chovendo, tá parando, do nada, do mais absoluto nada. Se a pessoa chegou até esse ponto do vídeo, o que ela comenta? Você que escolhe o emoji de hoje. Ela comenta a bandeirinha da Holanda? Pode ser a bandeirinha da Holanda. Mas você já pediu a bandeirinha da Holanda? Eu não lembro, então tá tudo bem. Comenta aqui, também comenta o que você achou. Não esqueça de se inscrever no canal do Lu, que vai estar na descrição, porque ele vai trazer a percepção dele também de toda essa mudança e carreira, etc. Se você quiser ouvir mais algumas dicas de como eu cheguei até aqui, de como foi a minha história. História também. No meu canal eu vou trazer isso de uma forma mais engraçada, mais simples e... Então é isso. É isso. Beijo. Tchau. Tchau.